Começou. Aqui. Vem aqui para mim. Olá, queridos alunos. A imagem não está legal, mas de boa. Vamos começar agora a aula 3 de redação. E o conteúdo de hoje vai ser interpretação de textos e temas. Vamos para a telinha. E estamos aqui agora no módulo 1 do curso Redação para Leigos, que é o Interpretação de Textos e Temas, certo? Eu gostaria de passar para vocês que ler é diferente de interpretar, tá? Vem aqui. Ler praticamente é você analisar ali o conjunto de palavras. Interpretar já é você entender a mensagem, né? Entender em si o sentido do texto. A interpretação de texto é o elemento-chave para o resultado acadêmico, eficiência na solução de exercícios e mesmo na compreensão de situações do dia a dia. Aí aqui tem 7 dicas que vão ajudar aí na interpretação de texto, né? Leia o texto pausadamente, com calma, tranquilo. Releia o texto e marque todas as palavras que não sabe o significado. Veja o significado de cada uma delas no dicionário e anote. Separe os parágrafos do texto e releia um a um, fazendo seu resumo. Elabore uma pergunta para cada parágrafo. Questione a forma usada para escrever. Faça um novo texto com as suas palavras, mas siga as ideias do autor. São algumas dicas pertinentes e interessantes. Mas aí vem a questão. Lá na hora da prova eu não vou ter tempo de ler e fazer resumo, de levar um dicionário para procurar o significado das palavras que eu não tenho conhecimento. Certo, correto. Mas tem um porém. Você tem que aprender estratégias rápidas que vão lhe ajudar ali na interpretação de textos. Então, quando você faz um treinamento utilizando essas técnicas, lá na hora da prova, você já vai aprender estratégias. Tipo, você não sabe o significado da palavra, você tenta associar essa palavra a uma outra palavra sinônima que você sabe o significado. Ah, eu vou ficar fazendo resumo, vai demorar muito. Interpreta. Cria uma frase, não precisa fazer um resumo, né? Faz ali uma frase de cada palavra do que você entendeu. É algo bem mais prático e rápido. Aqui no curso eu elaborei várias técnicas, tá? Temos aqui o módulo 1, videoaulas, tá? Eu não vou passar para vocês as videoaulas. Tem aqui módulo 1, interpretação de texto, material. Tem um material aqui, ó, leitura e produção de texto. Um excelente material. Vou abrir ele aqui. Olha que interessante. Ler e escrever são competências relacionadas entre si e construídas a partir da compreensão clara dos elementos teóricos que fundamentam a leitura e a escrita. A formação de leitores competentes e produtores de textos ocorre pela prática constante, articulando-se teoria e prática. Texto pode manifestar-se de diferentes formas, tais como visualmente por meio de uma pintura, por meio da linguagem verbal, musical e escrita. Um romance, uma poesia, uma ópera ou escultura são textos, pois manifestam uma linguagem comunicativa entre os seus interlocutores, influenciados pelo seu contexto sociocultural.
Na linguagem verbal ou escrita, um texto não é meramente um amontoado de frases justapostas, pois necessita gerar sentido e significado para o autor e receptor, sendo fortemente influenciado pelo contexto. Então, são informações pertinentes, né? Na percepção pragmática do texto, devemos considerar 3 aspectos chaves: intencionalidade do autor, qual é a intenção dele, aceitabilidade do receptor, o receptor, a pessoa que está lendo, aceitou, né, aquela intenção do autor, situacionalidade ou contexto do texto, né? Qual é a situação abordada ali, qual é o contexto em si do texto. E tem alguns 7 fatores textuais que são significativos, né? Que é a coesão, a coerência, a informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade. Vocês vão saber disso tudo na próxima aula. Eu quero começar assim bem do básico, tá? Interpretar não é compreender. Você leu o texto e compreendeu, tá? Você compreendeu de acordo com o seu entendimento, de acordo com o que você pensa. Mas você conseguiu interpretar o que o autor quis passar ao escrever o texto? Então tem essa questão aí que você tem que analisar. Então interpretar não é compreender. Este texto parte da constatação de que interpretação de texto é um conceito mal compreendido por muitos pesquisadores, produtores de material didático e professores de língua portuguesa. Percebe-se uma confusão elementar entre interpretação e compreensão, muitas vezes apresentadas como sinônimas. Não é raro encontrar nos materiais distribuídos aos professores frases e expressões como interpretar e compreender, dicas para compreender e interpretar textos, dando a entender que os dois verbos fundem-se num mesmo e único significado. É também interessante notar que, quando traduzimos o sintagma interpretação de texto para a língua inglesa, temos a expressão reading comprehension, compreensão leitura, mais uma vez fazendo desaparecer a diferença entre uma e outra, e até justificando a confusão como uma idiosincrasia da língua portuguesa. Interpretação e compreensão seriam 2 formas linguísticas distintas para um processo, para um mesmo conceito. Então, eu vou dar uma adiantada aqui no conteúdo. A base conceitual da interpretação de texto é a compreensão. A etimologia, ainda que não seja um recurso confiável para estabelecer o significado das palavras, pode ser útil aqui para mostrar a diferença entre compreender e interpretar. Compreender vem de 2 palavras latinas, cum, que significa junto, e prehendere, que significa pegar. Compreender é, portanto, pegar junto. Essa ideia de juntar é óbvia e uma das principais acepções do verbo compreender. Ser composto de 2 ou mais elementos, ou seja, abarcar, envolver, abranger e incluir. Vejamos alguns exemplos para ilustrar essa acepção. O ensino da língua compreende o estudo da fala e da escrita. A gramática tradicional compreende o estudo da fonologia, da morfologia, da síntese e da semântica. A leitura compreende o contato do leitor com vários textos. A outra acepção de compreender é entender, perceber, alcançar com a inteligência, né? Essa é a acepção que está mais próxima do tema abordado. Então, vou adiantar aqui. Em relação etimologicamente, a palavra interpretar vem do latim interpes, que se referia à pessoa que examinava as estranhas de um animal para a prever o futuro. Do ponto de vista da leitura, há um pressuposto interessante aqui. O significado daquilo que é lido não está na cabeça do intérprete, do adivinho, mas contido no objeto. O intérprete não pode atribuir um significado, não pode tirar algo de dentro de si para depositar no objeto. Pode apenas extrair o significado que já está dentro do animal. Uma atribuição de sentido seria não só uma impostura, mas seria também
negar ao intérprete a capacidade de leitura. Ele não inventa e nem cria. Ele apenas reproduz o que supostamente preexiste na sua frente. Em suma, para o intérprete, o significado emerge do próprio objeto em direção ao leitor. Quem interpreta faz uma leitura de mão única, recebendo passivamente as informações, sem voz para interagir ou dialogar com o texto. É alimentado diretamente pelo que lê. A semelhança de um paciente entubado no hospital, que se sustenta pela sonda, sem oportunidade de apreciar ou mesmo deglutir o alimento. Então, para a gente dar uma adiantada aqui, vamos para a fase prática. Eu elaborei algumas técnicas, estudei, pesquisei, passei um ano estudando aí, pesquisando também, e consegui elaborar técnicas que vão facilitar a interpretação de textos, de temas e de questões objetivas também, tá? Então, tem várias técnicas e você pode escolher aquela que você mais se identifica, aquela que você teve mais facilidade ali na hora da aplicação de alguma atividade, tá? Tem aqui para identificar no texto palavras repetidas, né? Qual é o sinônimo dessas palavras? Na cabeça mesmo você faz isso, não fica fazendo papel. Se quiser fazer, não tem problema, né? Identifique qual é a temática do texto. O texto é um texto poético, é um texto social, é um texto jornalístico, né? Elabore um resumo de 4 linhas, não vai perder muito tempo, que é para dar uma compreensão do texto em si. Qual é a linguagem que tem o texto? O texto tem uma linguagem que apresenta uma linguagem coloquial, o texto apresenta gírias, ou é um texto todo na linguagem formal, seguindo as normas da gramática? E temos a tradução do código, né, que é a montagem do quebra-cabeça, que ali é a evolução do saber construído, ou seja, é a leitura dinâmica com seu planejamento das estratégias. Você tem que entender o texto, você tem que identificar qual é a abordagem do texto, né, e encontrar a delimitação, o conflito também, né? Qual é o código linguístico, né? Concordância de gênero. Qual o rastreamento de texto? Termo que denote um sentimento. Qual é a interpretação dialética? Como está sendo proposta, né? Construção coletiva do enunciado. Contexto e instruções, né? A explicação, o informativo, a descrição em si. O texto é social, como eu já falei, é literário, ele é jornalístico. Essas técnicas aqui vão ajudar nessa questão. Tem outra aqui, como interpretar um texto, tem mais técnicas. Eu acho interessante esse ponto, como interpretar um texto. Quais são os pontos positivos que tem naquele texto? Quais são os pontos negativos? Quais são as causas? Né? Quais são as consequências que tem ali registrada no texto, né? E outra coisa importante, muito importante, temos ali o conteúdo e a interação. Então você não pode permitir que as suas ideias, os seus pensamentos prevaleçam sobre as do autor. Então quando eu falo ler é diferente de interpretar e compreender é diferente de interpretar, é em relação a essa parte. Você lê, que é um conjunto de palavras, está entendendo o contexto ali, o conjunto de palavras, você compreende de acordo com as suas ideias, mas quando você interpreta, você já entende ali, né, os conceitos e as ideias do autor, da pessoa que escreveu o texto. Porque a compreensão em si já é um conhecimento prévio que leva aí ao processamento textual, ao objetivo de leitura e interação também. Vamos agora para uma atividade... Ah, não, tem outra técnica aqui. Essa técnica aqui ela é ótima, tá, gente? Eu utilizo ela muito também. Tem um texto, aí você vai fazer o quê? Qual é o título do texto? Vai anotar aqui.
Qual é o gênero do texto? É literário, é jornalístico, é policial, é fábula, é social? Coloca aqui. Quais são os adjetivos encontrados no texto? Aí bota aqui. Quais são os verbos? Quais são os pronomes? Depois vai fazer um resumo do que você interpretou aí e compreendeu também do texto. O que interpretou é melhor, né? Do que você interpretou do texto, né? Que você vai ter um entendimento aí das ideias do autor. Então isso daqui vai ajudar muito na interpretação. E vamos para a questão prática agora, né? Acho que... Ah, não, aqui é mais dicas. Não é atividade ainda. Ah, isso aqui eu já falei para vocês. Módulo 1, interpretação de temas. É como interpretar um tema de redação agora. Interpretar o tema é algo bem complexo, tá? Você tem que fazer, eu geralmente falo, para você conseguir interpretar um tema, você tem que fazer perguntas a eles, ou seja, você tem que indagar o tema. A gente tem aqui censura, o que diz a legislação brasileira? Quais são as legislações do Brasil que podem abordar sobre censura? A gente tem a Constituição Federal, a gente tem o Código Penal, o Código Civil. Então já vai ajudar, né? Aí eu já botei aqui a Constituição Federal, né? O que diz a Constituição Federal sobre a censura em si. Você pode citar também alguns casos históricos de censura, né, no Brasil, se no tema tiver o nome do Brasil, ou em outros locais, caso não tenha definido a região em si. Aqui diz eu perdi a minha conexão com a rede. A internet está horrível, mas não tem problema. A minha imagem também está horrível hoje, está tudo horrível. Mas vamos dar continuidade à aula. Então dá para vocês compreenderem um pouco como interpretar o tema, né? Você tem que botar indagações. O que esse tema tem a ver com a realidade? Exemplos sobre o tema, acontecimentos, né? Contexto histórico, citações sobre o tema. Então isso vai ajudar muito. Eu quero mostrar para vocês agora, vou ajudar vocês a fazerem aqui duas atividades práticas, tá? Então essa... Caramba, eu estou procurando onde tem os exercícios. Será que é aqui? Acho que é aqui, né? Atividade de observação 1 aqui. Tem um texto aqui, né? Um texto literário de Santa Luzia. Texto praticamente literário. Aí a atividade pede o seguinte, né? Selecione as palavras do texto que você tem afinidade. Atenção aos sinônimos, só que são algumas dicas, tá? E grife os questionamentos. Aí a questão diz: elabore um resumo de 6 linhas do texto que você acabou de ler. Essa atividade deverá ser produzida na folha de redação da empresa. O texto deverá ser manuscrito. Então vamos lá. O que diz o texto? Aparência. Ela é de gelo, a multidão dizia. Eu vou aumentar a fonte aqui. Ela é de gelo, a multidão dizia. Vem do seu modo calmo e retraído. Não lhes notais no riso indefinido alguma coisa horrivelmente fria? É o próprio sol, se ousasse um dia beijar-lhe o branco talhe do vestido, e em montanha de neve convertido, o azul do espaço em breve deixaria. Ai, minha nossa. Uma noite, porém, vi a chorosa, osculando fanada a murcha rosa, que apertava de encontro ao coração. Adivinhei que o gelo era aparente, que sobre a neve palpitava ardente, a lava incandescente de um vulcão. Então vamos lá, vamos interpretar aqui. O bom do texto literário é que você pode associar algum tema da atualidade. Ela é de gelo, a multidão dizia. Vem do seu modo calmo e retraído,
Não lhe notais no riso indefinido alguma coisa horrivelmente fria? Eu praticamente associaria esse parágrafo aqui em si, e o texto também, à questão da mulher, à questão do feminicídio, do feminismo também. Que olhem só o segundo parágrafo. Até o próprio sol, se ousasse um dia beijar-lhe o branco talhe do vestido, e montanha de neve com vestido, o azul do espaço em breve deixaria. Então mostra uma pessoa que é deprimida, retraída, né? Boa noite, porém, via chorosa, osculando fanada a murcha rosa, que apertava de encontro ao coração. Adivinhei que o gelo era aparente, que sobre a neve palpitava ardente, a lava incandescente de um vulcão. Então a gente pode associar esse texto literário ao quê? Ao feminicídio, né? A violência que a mulher sofre hoje em dia. A gente pode associar esse texto a um amor não correspondido, né? Pode associar também. Eu geralmente solicito que os alunos associem alguma questão social, porque tema de educação é mais questão social, né? Então a gente pode colocar aqui a questão da mulher na sociedade, o feminicídio, né? A discriminação da mulher por ela ser mulher, também a violência contra a mulher. Então o texto ele retrata muito bem isso através de palavras poéticas, de um conjunto sonoro e vocabulário, e vocábulo, né, de palavras que levam a um entendimento, a uma compreensão e também a uma interpretação em si. Então você pode interpretar e associar ao feminicídio, ou se você ler, interpretar e associar a outra questão social, não tem problema. O importante é você exercer aí o seu poder de interpretação, de entendimento, de compreensão, porque aqui é um texto poético. E eu quero que você associe esse texto a alguma questão social, porque aqui as palavras elas estão em forma poética, né? Então, no seu linguajar poético em si. Alguma pergunta sobre essa atividade? Alguma dúvida? Não tem dúvidas, né? Então vamos lá, vou dar continuidade. Tem a atividade de observação 2 que vocês vão seguir o mesmo parâmetro. Vão ler, vão interpretar, compreender, entender e fazer o resumo em si, tá? E o texto aqui já é: o ser humano é totalmente refém de suas escolhas, né? Vivemos uma sociedade contaminada por uma forte ideologia de que o valor de nossas condutas tem a ver com o que resulta delas. O primeiro problema é que nem sempre o que você quer, o que a empresa quer e a sociedade espera de você é eticamente bom. Ou não é bom o que ela espera, ou não é bom o que você tem de fazer para alcançar o que ela espera. Outro problema de se pensar assim é que nem sempre os resultados alcançados se devem exclusivamente à conduta do agente. Não só não controlamos, como desconhecemos as variáveis que fazem muitas coisas acontecerem. Erros é a busca do que faz falta. Moral é o que se faz com esse desejo, e a espiritualidade é. Eros é o desejo que se impõe numa manifestação do corpo. O sujeito está pleno de anseios, mas como não pode satisfazê-los, os retira da consciência e substitui por outros, a chamada sublimação. A espiritualidade vai além do caso particular. Ela passa de uma moral de primeira ordem para uma moral de segunda ordem, que é uma reflexão genérica sobre o agir humano. Não se trata mais de discutir se o sujeito pode dar vazão ao desejo e se debater em que condições, genericamente, alguém pode ou não satisfazer seu desejo. Nesse sentido, a espiritualidade é andar de cima da moral. Então, gente, como interpretar esse texto aqui? Vocês vão interpretar sobre a questão da ética e da moral do ser humano na sociedade, né? Sabemos que hoje tem um grau elevado de complexidade dos seres humanos, né? Muitos não têm ética, muitos não têm moral, né? Definir o que é ética, definir o que é moral em si também é muito importante. E eu, como falo sobre esse assunto aqui, eu gosto sempre
de mostrar a fonte para vocês. Então eu vou colocar aqui rapidinho o que é ética, o que é moral, porque às vezes leva aí a dúvida, tem pessoas que acham que tem o mesmo significado, mas não tem o mesmo significado, tá? Vamos saber aqui agora, eu quero mostrar. Tudo que eu falo aqui eu gosto de mostrar, principalmente quando a aula ela é gravada e vai ser postada no YouTube. Olhem só, a palavra ética vem do grego ethos, que significa jeito de ser, modo de ser e o caráter. Já a palavra moral é de origem latina e vem de moralis, que tem como significado tudo o que é relativo aos costumes. Ou seja, a moral são os costumes, crenças, tabus e modos de pensar construídos por uma sociedade. Então, saber, entender, estudar essa questão, o que é ética, o que é moral, ler sobre isso, né? E posteriormente vem aqui, lê o texto novamente, interpreta o texto e faz o seu resumo. Bom, meu povo, por hoje, por hoje é só. Vou encerrar aqui a aula 1, aula 1 não, aula 3 de redação. O tema de hoje foi sobre interpretação de textos e temas, tá? E eu gostaria muito de agradecer pela atenção de todos, pela participação de todos aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos cursos, em relação a alguma atividade ou em relação a algum conteúdo, podem estar tirando essas dúvidas por WhatsApp, por e-mail, na plataforma do próprio curso, lá no canal do YouTube, deixa lá nos comentários do vídeo, onde tem falando sobre o assunto, tá? Então tem todos esses canais aí de acessibilidade, todos esses canais comunicativos e educativos, certo? Então, aula 3 finalizada e aguardo vocês aí na aula 4 da próxima semana. Ótimo? Vamos lá, vou encerrar. Boa noite, tchau, tchau.